pessoal, essa é mais uma videoaula da monitoria de geometria descritiva e nessa videoaula a gente vai abordar o conteúdo de projeções de retas no plano lateral ou no plano P duas linhas e também a descoberta, a projeção da verdadeira grandeza dessa reta em qualquer um dos planos por meio do método de rebatimento. Bom, para isso a gente vai iniciar representando a reta no plano onde ela não está representada, ou seja, no plano lateral, nesses dois exercícios. Então, a gente, utilizando os inícios e os finais da reta representados, a gente se utiliza de linhas de chamada, estendendo essas linhas de chamada em direção ao plano lateral, ou ao plano P duas linhas, da seguinte forma. É importante que essas linhas de chamada estejam sempre paralelas à linha de terra, certo? A gente faz o mesmo aqui com os pontos do plano P, estende esses pontos até o plano lateral, certo? E rotaciona esses pontos, de forma que eles fiquem visíveis no plano lateral, visualizado de frente, A gente rotaciona o ponto B, rotaciona o ponto A e estende verticalmente essas linhas de chamada. Bom, agora a gente tem linhas de chamada que se interseccionam e a partir dessas interseções a gente pode descobrir os pontos que nos interessam. A gente ignora as linhas de chamada B e dá atenção somente às linhas de chamada A, seguindo-as com os olhos, e a partir disso a gente encontra a interseção das duas linhas de chamada A, A1 e A simplesmente. E aí a gente tem a representação do ponto A duas linhas no plano P duas linhas. O mesmo a gente faz com as linhas de chamada B, certo? A interseção é nomeada, sempre com duas linhas, no plano onde o P tem duas linhas, e uma linha onde ele tem uma linha, e nenhuma linha onde ele não tem nenhuma linha. E aí, a partir disso, a gente liga esses pontos que a gente encontrou, e aí a gente tem a representação nesse plano da reta, que não é a verdadeira grandeza, porque essa reta representada nesses planos é nada mais, nada menos do que uma reta qualquer, Ela está oblíqua a todos os planos e paralela a nenhum deles. Então, a gente vai utilizar do método de rebatimento. Para isso, a gente pode utilizar qualquer uma das retas aqui representadas. E o método rebatimento é o seguinte: a gente rebate, a gente dá continuidade à reta até a linha de terra. A gente poderia fazer isso no plano horizontal, certo? Dando continuidade à reta até a linha de terra dessa forma. A gente poderia dar continuidade à linha de terra, a reta no plano lateral até a linha de terra dessa forma, estendendo a linha de terra também, de forma que essas duas retas, essas duas linhas se encontrem. Mas a gente vai fazer isso aqui no nosso plano frontal. Aqui não vai caber, porque a linha ela vai se estender para além da linha de terra representada aqui. Vocês vão ver isso. Então, vou colocar um papelzinho aqui. E a partir disso a gente estende primeiro a linha de chamada, a linha de terra, a linha de terra. E aí a gente estende a nossa reta, a reta que vai ser rebatida, até a linha de terra. Entendem?
O nome é exatamente isso, rebatimento. Ela é rebatida até a linha de terra, ela é estendida até lá. A partir disso, a gente utiliza o compasso com a ponta seca do compasso na interseção da extensão da reta com a linha de terra, certo? Com a ponta seca nesse ponto, nessa interseção, a gente rotaciona o início e o final da reta, o ponto A, linha, e o ponto B, linha, até a linha de terra. E aí, a partir disso, a gente estende esses pontos para baixo, em direção ao plano onde a gente vai representar a verdadeira grandeza dessa reta. Dessa forma. A partir de então, a gente tem aqui dois pontos, certo? A gente tem aqui o ponto A e o ponto B, e aí a gente tem um rebatimento dessa reta. Com o rebatimento dessa reta, a gente faz então o seguinte: a gente intersecciona esses pontos, seguindo a linha de chamada A, a gente intersecciona a linha de chamada A, que a gente já estendeu para descobrir a reta aqui no plano lateral, perdão, e a gente faz o mesmo com o ponto B aqui. Essa linha de chamada que a gente já utilizou para construir a reta no plano lateral, a gente utiliza a intersecção dela com o rebatimento do ponto B' aqui no plano frontal e cria o nosso novo ponto B. A partir disso, a gente tem a nossa verdadeira grandeza representada no plano horizontal. Certo? Aqui a gente faz o mesmo nesse exercício, o mesmo procedimento. A gente descobre a reta aqui, utilizando linhas de chamada a partir dos pontos já existentes. Aqui a gente também estende os pontos do plano horizontal até o plano lateral, onde não há nada representado e, portanto, é o plano onde a reta deve ser primeiramente representada. Estende essa linha de chamada do ponto A. E a partir disso a gente tem a interseção das linhas de chamada A, que vai nos dar o nosso ponto A, duas linhas, certo? E aí, como a gente já representou outras vezes aqui, outra vez, né? No caso, no vídeo de rotação, a gente tem essa reta encostada no plano frontal, certo? E quando a gente enxerga isso da esquerda para a direita, imaginando que a gente está vendo esse plano horizontal como uma simples linha de terra dessa forma aqui, a gente entende que essa reta ela está encostada no plano frontal. Então, ela está encostada nesta linha, que é o plano frontal. Quando a gente olha só para esse plano lateral, isso é o plano horizontal e isso é o plano frontal, certo? Então, a gente tem esse ponto aqui nessa posição. Então, a gente liga os pontos A e B aqui. E por que eu sei que é exatamente aqui que o ponto B está? O ponto B, duas linhas. Porque o ponto B aqui, onde ele já está representado para a gente, ele está representado como no último nível, né? No nível do solo, na linha de terra mesmo, certo? Ele não tem nenhuma altura aqui, ele não está aqui ou aqui, ele está exatamente aqui, na linha de terra. E quando a gente vê de cima, como já dito, ele está exatamente aqui no plano frontal. Não importa se ele está aqui ou aqui, quando a gente vê isso lateralmente, dessa forma, a gente só enxerga que ele está na linha de terra. Para descobrir a verdadeira grandeza
dessa reta, a gente faz o rebatimento da reta até a linha de terra. No caso aqui, isso não é necessário, porque a reta ela já está encostada na linha de terra, ela não precisa ser rebatida. Então, a gente escolhe qualquer um dos lados, um dos outros pontos, né? Para estender até o plano que a gente quer que essa reta seja representada em sua verdadeira grandeza. E estende a linha de chamada e liga os pontos. Bom, primeiramente a gente precisa criar o ponto A, então a gente estende aqui a continuidade dessa reta em direção à linha de chamada que a gente acabou de criar, certo? Tem uma diferença ínfima aqui, então esse será o nosso novo ponto A, e aí a gente liga esses pontos. E aí nós temos a nossa verdadeira grandeza dessa reta.